eu vou dar minha opinião muito sincera, eu até falei com outros palmeirenses, mas o Abel, para mim, é o maior treinador da história do Palmeiras. Ponto. Mas isso não exime ele do erro. Como todos nós aqui, seres humanos, a gente vai errar. E a grande verdade é que o Abel errou muito contra o São Paulo. Para mim, já começando da escalação, eu acho que não deveria ser 3 zagueiros, mas tudo bem, tá treinando assim. O Mike é lateral. O Mike não é ponta. Deu certo assim uma vez, já foi essa vez, acabou. Não dá para contar sempre com isso. Então, eu acho que o Abel, talvez, ele respeita demais alguns clubes. Foi assim contra o Boca Juniors, quando a gente caiu, e foi assim já 2 vezes contra o São Paulo. Ontem, é meio duro isso que eu vou dizer, mas o Abel, ele tremeu para o São Paulo. O Abel ficou com medo do São Paulo. Ele não pôs o jogo para cima. E eu queria elogiar muito aqui o Thiago Carpini. O Thiago Carpini, é triste falar, eu queria muito ganhar, mas se tivesse um merecedor nessa final, eu vou te dizer, deveria ser o São Paulo. Porque o Carpini, ele tira o Wellington Rato e põe o Ferreirinha, põe um atacante, ele tira o Luciano e mantém o Galopo no meio, ele tira o Nicão e deixa o Michel Araújo, que é um meia, ele tira o Wellington, que é lateral esquerdo, e põe o Eric, que é um atacante. Perceba as alterações do Carpini. É só botando o São Paulo para frente. Ele queria vencer o jogo. Aí o Abel, ele tira o Flaco Lopes, que vinha fazendo uma excelente partida, para colocar o John John. Me desculpe, não é a pessoa do John John, mas o John John deve ser um ótimo menino. Deve ser um cara que trabalha, que treina. Ele não tem a menor condição de vestir a camisa do Palmeiras. Desculpa, não tem. É um profissional, está aqui para comentar o futebol. O John John, se ele sair do Palmeiras, hoje ele joga no máximo num clube da Série B. Não tem condições de jogar o John John. E eu não sei porque que o Abel insiste em inventar com esse cara. É fraco, não dá. Mas tudo bem. Tira o Flaco para pôr o John John. Ele tira o Richard para pôr o Aníbal, volante por outro, e tira o Mike, que estava jogando espetado, para pôr o Gabriel Menino, que é um volante. O Palmeiras, até os 43 minutos do segundo tempo, tinha 3 zagueiros e 4 volantes em campo. Gabriel Menino, Aníbal, Richard Rios e o Zé Rafael. O Zé Rafael sai para entrar o Luiz Guilherme com 44 do segundo tempo. Ou seja, o Abel chamou o time do São Paulo inteiro. Quando o Carpini viu que o Palmeiras isolou o Rony e quem chegaria para ajudar o Rony era o Veiga cansado, se eu sou o Carpini, eu ainda tiro um zagueiro e põe mais um atacante. O Abel errou muito nas substituições do Palmeiras. Eu não entendi que medo foi esse do São Paulo. Parece que a estratégia do Abel era levar os jogos para os pênaltis. Parece que ele estava satisfeito com isso. Que seria uma burrice imensa. Porque das últimas 9 decisões de pênalti do Palmeiras, perdemos 7. Qual é o psicológico de um jogador de chegar numa decisão por pênalti numa final? Nenhum. Inclusive perdendo decisões de pênalti para o São Paulo. Então, assim, não existe. O Abel, ele simplesmente errou 100% nesse jogo. Se tem um responsável pela derrota do Palmeiras, pelo título do São Paulo, dessa vez foi o Abel Ferreira. Para mim, o melhor treinador da história do Palmeiras. Já acertou muito mais do que errou. Mas quando erra, ele também tem que ser cobrado. Ele tem que ter a responsabilidade. Errou muito, chamou o São Paulo. Todo mundo esperou que ele fosse botar pelo menos o Breno Lopes. Quando ele tirasse o Mike, ia jogar com Rony, Breno Lopes e Veiga, ia espetar o São Paulo. O São Paulo ficou confortável a partir dos 30 minutos do segundo tempo. Palmeiras quase não criou. Teve ali uma chance ou outra besta. Achei que o São Paulo poderia ter aproveitado um pouquinho mais, mas o Palmeiras também se fechou. Mas pela coragem do Carpini, pela ousadia e por demonstrar que queria ganhar muito mais o jogo, o São Paulo, para mim, é triste dizer, mas merecia muito mais o título do que o Palmeiras. Mas muito mais. Porque eu detesto um futebol covarde. Você tem que se defender na hora que precisa e tal. Mas ontem 0-0, você vê um treinador botando atacante, você só enche de volante, desculpa. Isso é uma coisa para mim inaceitável. Então o Abel errou muito. E, cara, sobre os pênaltis, só pra gente finalizar, o Rafael não é um bom pegador de pênaltis, assim como o Everton é um ótimo goleiro embaixo da trave. Para decisão de pênaltis, infelizmente, tem muito a melhorar. Mas o Rafael fez a dele. Murilo bateu muito mal.
mas mérito do Rafael que caiu para aquele lado e pegou. E o Piquerez costuma bater alto, sempre buscando o ângulo. Então imaginei que vinha uma pancada e ia pro último. Piquerez até bate forte, mas bate meia altura, quase no meio do gol. Então, assim. A batida que o goleiro gosta, né? Não é meia tão altura, ao canto, meia altura, é que o goleiro acerta o canto e pega. No Brasileirão, no 5x0 pro Palmeiras, o Piquerez bateu o pênalti do 3x0, horroroso. O Rafael quase pega, a bola passa embaixo da mão dele. Não é o estilo do Piquerez. Então, assim, duas batidas muito ruins. A do Murilo, inclusive, ele bateu no mesmo canto que a Libertadores contra o Galo. E o Rafael, antes do pênalti, ele aponta o lado pro Murilo. Eu vou aqui. E o Murilo bate lá e bate mal. E o Murilo que no rebote errou também, dele bela de uma bica num amigo de trabalho nosso. O Everson acerta o canto, mas ele acertou na bochecha da rede, o Murilo. Cara, na época do Cruzeiro, ele numa disputa de pênaltis contra o São Paulo também na Libertadores, ele bateu um pênalti que ele errou exatamente da mesma forma, só que na época era o Ceni que pegou. Entendeu? Assim, ele errou da mesma forma. E outra coisa, eu acho que os zagueiros, por mais que tenham qualidade, são sempre os últimos a bater nas alternadas. Não vai me dizer o Murilo que treinou bater pênalti, porque um cara que treina não faz aquilo. E é de se elogiar as cobranças de pênalti do São Paulo. Todas, se o Everton acertasse todos os canos, ele não pegaria uma. Porque foi só pancada alta. O único que bateu meia altura foi o Galopo, que pra mim é o melhor batedor de pênalti hoje. E o Maia bateu rasteiro, né? O Maia bateu rasteiro, só que ele viu o Everton cair e já só... Exato. Então, assim, só batida consciente do que ia fazer. Então, assim, foi um... O São Paulo nos pênaltis deu um baile, mas, assim, durante o jogo em geral, o Carpini tá de parabéns pelo que ele fez. Ele foi pra dentro do Palmeiras. Se ia ganhar ou se não ia, mas ele foi corajoso. Ele jogou pra vencer. Eu acho que você tem que parabenizar isso e é justo o campeão ser aquele time que jogou mesmo para vencer, entendeu? Claro que há circunstâncias, mas jogo único 0x0 vai para dentro. Ué. Eu preferia muito mais que o Palmeiras tivesse tomado 1x0 com 3 atacantes indo para cima e tentando, sabe, ganhar o jogo do que do jeito que foi. Se acovardou, cheio de volantes dentro do campo e aí tá aí nos pênaltis. Então, parabéns ao São Paulo. Fica de lição pro Abel. Vão vir outras finais, principalmente, imagino que venha pelo menos o Paulistão. E é isso. Ou você põe o time para cima, ou você se acovarda de novo e corre o risco de perder. Não é o estilo do Abel, não sei o porquê. Não sei se ele tá colocando, por exemplo, o John em campo para dizer para a diretoria, olha, é isso aí que eu tenho, ó. Tá aí, é isso aí que eu tenho. Mas fica também o meu recado para a incompetência do Anderson Barros e dessa filosofia da Leila, que está trazendo agora Rômulo para ser o imediato do Veiga. Não esperem que o Rômulo vá ajudar em nada quando você tiver um jogo grande desse nível, mas pode ser um jogador promissor, pode ser um garoto que vai aproveitar, vai jogar bem no Paulistão, no Brasileiro. Esqueçam Rômulo e Lázaro, que está virando o Flamengo. 2x1 para o Flamengo numa final de Copa do Brasil, sobe a placa, Lázaro, não esperem nada, não vai acontecer nada. É garoto, é novo, não está maturado. Então, assim, enquanto continuar nessa filosofia, uma hora vai acabar a carta na manga do Abel. O elenco está se enfraquecendo cada vez mais. Então, vamos ver até onde vai isso daí. Falei muito, mas prometo ser rápido nos próximos. E só queria botar um negócio que o Thiago falou, que é interessante falar, porque assim, se você olhar o banco do São Paulo e do Palmeiras hoje, eu acho que o Palmeiras é um titular melhor, mas o time do São Paulo, o banco do São Paulo é melhor que o do Palmeiras, assim. Mas muito melhor. E muito melhor. O time mais equilibrado, cara. Hoje o elenco do Palmeiras nessa temporada. Muito. Eu vou te falar, hoje o elenco do Palmeiras é o 6º ou 7º do Brasil brincando. Existem elencos carregados pelo time titular, né? Exato, mas assim, você pega, por exemplo, o Endrick tá indo embora no meio do ano. O Endrick, se o Endrick tá no jogo ontem, para mim o jogo seria totalmente diferente. Mas você perde uma mesma coisa se o Lucas Moura tá no jogo ontem. Ia ser um jogo totalmente diferente. Se o Lucas tá em campo ontem, eu comemorei muito o Lucas não tá em jogo. Porque o Lucas ia atormentar a zaga. Então, assim, só que quem entrou deu muita conta do recado. Entendeu? Nem acho que o Nicão é um bom jogador. Encaixou, nem acho que o Nicão deveria ser o titular mesmo. Vamos deixar claro, Thiago, só uma coisa aqui, porque o time de São Paulo adora criticar o Nicão, ele começou bem agora, ele estava encostado, o Carpini puxou ele, falou que não desiste de jogador.
O Nicão não entrou com uma função ontem de fazer a armação do São Paulo, nada disso. Ele entrou com uma função muito clara de segurar Marcos Rocha e Mike na direita do Palmeiras. Foi essa a função que o Carpini falou hoje. A função dele foi essa. Ele só não botou o Galopo, que era o substituto natural, porque o Galopo não ia fazer a recomposição do Mike e do Marcos Rocha na direita. Então foi essa a função do Nicão no primeiro tempo, que ele não aguentaria mais do que 45 minutos. Exato, não, e assim, e é isso, então acho que o Palmeiras se enfraquece muito, essa filosofia de só trazer garotos, ela é uma filosofia burra, né, o Palmeiras não é uma empresa que tem que compra jovem, matura e vende, não é um banco, não é a Crefisa, né, então eu acho que tem sim que ter garotos, tem sim que não gastar dinheiro a rodo mesmo, mas a filosofia não pode ser só essa. Se a gente perde o Veiga hoje, o Palmeiras não tem um jogador decente, essa é a palavra, um jogador decente para armar o time. Nós só temos apostas.